Boa noite a todos, meu nome é Samara, eu sou acadêmica de medicina aqui da UFV. Boa noite, meu nome é Luísa, eu também sou acadêmica de medicina aqui na UFV. Olá, eu sou Cristiane, sou professora do Departamento de Medicina e Enfermagem do curso de Medicina e sou orientadora desse projeto de extensão Saúde em Foco. Então, hoje nós viemos conversar sobre um tema extremamente importante, que está cada vez mais em voga aqui na sociedade, que é a saúde mental nas universidades. Nós percebemos que existem inúmeros desafios intensos, desde pressões internas relacionadas à autocobrança em relação aos estudos, notas, e também competitividade e, às vezes, por se tratar muitas vezes de universidades federais, nós observamos que os alunos às vezes precisam se deslocar da sua casa, moram em cidades diferentes da cidade da família e, às vezes, perdem uma rede de apoio importante, um suporte importante de família, amigos, e essa questão da saúde mental fica cada vez mais importante de ser discutida. Tendo em vista isso tudo, nós chamamos o Felipe Stefan Lisboa, que é psicólogo. Ele é psicólogo aqui na Universidade Federal de Viçosa. Ele tem bastante experiência, principalmente com esse público estudantil, e ele vai conversar um pouco com a gente a respeito disso e vai trazer um pouco da sua experiência nesse episódio de hoje. Então, Felipe, pode se apresentar, conversar com a gente? Bom, agradeço aí pelo convite, né? É um prazer participar desse podcast, videocast, né? Bom, eu sou Felipe, né? Então sou psicólogo aqui na divisão psicossocial desde 2008. Formei em 2007, um pouco antes, logo depois passei para cá e estou aqui desde então. Então eu fiz esse ano 17 anos aqui como psicólogo sempre da divisão. Embora, na verdade, por um tempo eu tenha estado como assessor na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Eu tive coordenando a parte de assistência estudantil, né, por 4 anos nesse percurso. Então, eu já tive experiências variadas aqui na universidade, né, seja no atendimento dos estudantes, na realização de grupos, de participação de comissões e tudo mais, e no meio do caminho também fiz mestrado, doutorado, estudei, né, e em saúde coletiva, né, toda a minha formação de pós-graduação, e então é isso, estou aqui há bastante tempo e realmente acho que eu já tenho hoje uma boa experiência na saúde mental estudantil. Então a gente convidou a pessoa certa, né? Sim, com certeza. Pois é. Felipe, eu acho que em nome do projeto, né, agradecer a sua presença mais uma vez. E a Luísa contextualizou, né, para a gente essa questão do tema da saúde mental estudantil e a importância dele. E a gente queria saber, assim, na sua vivência, né, principalmente com os atendimentos aqui na universidade, como você enxerga que está esse cenário atual da saúde mental? Bom, existem pesquisas aí no Brasil mostrando uma série de quadros especialmente ansiedade, depressão, quadros de estresse, né? Tem pesquisas tentando quantificar isso, né? Mas ainda é difícil fazer afirmações muito gerais, porque são pesquisas que estudam públicos específicos, né? Estuda assim, um grupo de estudantes de medicina, um grupo de estudantes da área de humanas. Então, mas tem algumas pesquisas do FONAPRACE, que é o Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, que fez uma investigação mais ampla e constatou, quer dizer, uma grande quantidade de estudantes que se queixam de problemas emocionais, de questões de ansiedade, né? Então, com certeza é um quadro que tem que gerar uma certa atenção, né? É claro que eu, enquanto psicólogo, eu atendo as pessoas que procuram, que tem, então o meu público ele é um pouco enviesado, que são aqueles que procuram, né? Então não dá para mim falar a partir do meu atendimento que todo mundo tem grandes questões de saúde mental, porque eu atendo as pessoas que procuram porque estão se queixando de alguma questão dessa, né? Mas com certeza eu diria que a grande questão e queixa mais recorrente, não só na divisão como nacionalmente, é a ansiedade.
né? Assim, sem dúvida, é a queixa mais prevalente. E eu não estou falando de transtorno de ansiedade, isso é uma questão que a gente pode discutir em algum momento, sim. que não necessariamente todas as pessoas que se queixam de ansiedade têm transtorno de ansiedade, mas a ansiedade, a queixa de preocupação com relação a variadas coisas, a nota, a desempenho, coeficiente. O sentimento em si, né? O sentimento, né, que é um sentimento absolutamente necessário, fundamental para a vida, né? A gente precisa realmente, porque a ansiedade diz respeito a uma relação do sujeito com o futuro, né? E com a preocupação é a característica fundamental da ansiedade, de você se preocupar de questões que podem acontecer ou que vão acontecer, né? Eu costumo falar até que a ansiedade é a espécie de síndrome do e se. E se tal coisa acontecer e for ruim e eu não der conta e gerar uma consequência ruim? Então, os estudantes vivem muitas vezes em torno de uma série de preocupações, tanto com o próprio desempenho na universidade, quanto como a vida pós a universidade, né? Quer dizer, o mercado de trabalho, a vida profissional. Então, a preocupação, eu diria que é a característica mais predominante da saúde mental estudantil. E isso, eu acho que dá para generalizar, que eu acho muito improvável que em outras universidades a queixa seja radicalmente diferente dessa, né? Então, provavelmente a ansiedade é a top one das queixas, né, estudantis. Mas é claro que tem mil questões, né, que levam as pessoas que geram efeitos e questões de saúde mental, né? Questões de relacionamento, né? Isso também é uma grande questão que chega lá. Desde relacionamento amoroso, relacionamento com os amigos, convivência de república, de alojamento, também adaptação à cidade, especialmente nos momentos iniciais do curso. Já na parte final do curso já entra as questões mais de preocupação com relação ao futuro profissional e tudo mais. Então, assim, são múltiplas questões de saúde mental, algumas dizem respeito à vida universitária, às pressões, às demandas, mas existem questões também que não têm propriamente a ver com isso, que tem a ver com a vida, né? Que podem ser semelhantes às demandas por atendimento psicológico fora da universidade também, né? Quer dizer, de pessoas que não estão na universidade que também se queixam de ansiedade, porque não é uma questão específica da universidade, né? É uma questão geral, né? Tá todo mundo sujeito a isso, né? Então, Existe crescimento social, né? Então, tipo, por ter uma demanda sendo exigida pela faculdade, posteriormente ter uma demanda sendo exigida pelo mercado e por aí pelo vai. trabalho, pela família. Quer dizer, Demanda dos adultos, né? Ser adulto. De cuidar de si, dos problemas. Exatamente, são mil pressões, demandas. Então, tudo isso gera questões de saúde mental, né? Então, a universidade não é uma ilha, né? Que só aqui dentro acontecem questões. É claro que aqui tem questões específicas ligadas à lógica de algo que envolve nota, coeficiente, né? E que é diferente, quer ou não, do ensino médio, do ensino básico, né? Tem questões, dificuldades, inclusive uma das relatos que eu mais escuto eu era um ótimo estudante no ensino médio, eu era o melhor da turma, e aí eu chego aqui, eu descubro que eu sou burro, né? Não é questão de ser burro, né? Mas a sensação da pessoa é essa, assim, aí a pessoa já entra e já tem uma reprovação, logo de cara, no primeiro semestre. E, assim, tem uma questão específica que é um perfil lá da divisão, que são os estudantes, há uma certa prevalência dos estudantes da área de exatas, né? E ou da área de exatas, ou que tem a ver com disciplinas de exatas em outros cursos, né? Então, essas matérias tipo cálculo, tipo física, que geram muita reprovação e geram, ao mesmo tempo, muita frustração, muita ansiedade e com certeza há uma prevalência, eu diria assim, na realidade que eu vivencio aqui mais próxima da realidade das exatas. Sim. E também de outros cursos que têm disciplinas de exatas e que são fonte de muitas questões de saúde mental e que levam muitas vezes a pessoa, inclusive, a pensar em abandonar a universidade ou a mudar de curso. Então, realmente, quando eu atendo um estudante de exatas, em geral,
a queixa é a universidade. Quando eu atendo um estudante, por exemplo, de humanas ou de biológicas, às vezes muitas vezes tem outras queixas, tem outras questões da vida e tal, mas em geral o estudante de exatas, a queixa dele é: eu não sei se eu consigo formar. Isso é uma coisa que eu não escuto muito de outras áreas, de outros cursos, assim, que a pessoa sabe que vai formar, assim, não sabe exatamente quando, às vezes atrasa um pouco, mas em alguns cursos a pergunta é: eu não sei se eu tenho capacidade e se um dia eu, de fato, eu vou conseguir formar. Então, esse é um grande fantasma que assombra a vida da pessoa. Então, tem diferenças também entre áreas e entre cursos, né? Então, tem variações, não é tudo um mesmo bloco, né? Questões da medicina tem algumas demandas específicas, né? Então, cada curso tem sua peculiaridade, né? E em relação a essa questão que seria fisiológica, normal, assim, vamos dizer, de sentir, né? Principalmente estando diante de uma nova realidade, né? Vivendo experiências completamente diferentes do que a gente estava acostumado, por exemplo, no ensino médio ou na casa dos pais. Como que a gente consegue diferenciar o que é patológico do que é normal, assim, uma mudança na vida? Sei. Essa é a questão, né? Inclusive na área da psicologia, psiquiatria também, quer dizer, como delimitar onde termina o normal e começa o patológico, né? Como se fosse uma linha em que em algum momento dessa linha a coisa vira patológica. É muito difícil precisar, né? Tem uma incerteza grande, porque mesmo, quer dizer, os diagnósticos, eles são uma forma de você enxergar as coisas, tem alguns critérios e tal, mas muitas vezes são critérios que não fica totalmente claro o que aquilo significa, depende muito do olhar profissional, né? Então, o diagnóstico sempre é uma atividade clínica, né? Assim, quer dizer, não tem... eu costumo até falar isso com meus pacientes, não tem teste diagnóstico. Existem testes que ajudam no processo diagnóstico, mas o teste em si não chega numa resposta, né? Assim, igual as pessoas fazem teste a partir de Instagram, TikTok, né? Quantas listas de sintomas tem aqui? Aí, eu tenho Inteligência TDAH. artificial aí, né? Agora também. Exatamente, você pergunta uma inteligência. Isso daí é muito complicado, porque o processo diagnóstico, ele, por natureza, é individualizado, né? Você tem que identificar na vida daquela pessoa os elementos que estão trazendo prejuízo, porque a grande questão do patológico é o quanto de prejuízo traz para a vida da pessoa. No caso, por exemplo, vamos pegar da ansiedade, que eu acho que é a questão mais forte, né? Como é que você diferencia a ansiedade normal da ansiedade patológica? Eu diria que tem algumas questões importantes. Por exemplo, quando a pessoa está com o sono prejudicado, né? Quando ela está dormindo mal, sistematicamente, por várias semanas ou meses, ela inclusive entra num ciclo vicioso, que ela dorme mal e aí ela fica mais ansiosa porque dormiu mal e aí dorme mal porque está mais ansiosa. Sim. E aí vira um ciclo vicioso que o sono ruim piora o quadro de ansiedade e o quadro de ansiedade piora o sono. Então, muitas vezes é importante intervir, não necessariamente com medicação inicialmente, mas com estratégia de higiene do sono, né? Tem que entrar com atividade física e tudo mais. Então, quando o sono está prejudicado, muito prejudicado, quando a pessoa está dormindo sistematicamente muito pouco, muito abaixo de, por exemplo, 5 horas por noite, por vários momentos, ou voluntariamente, porque também as pessoas às vezes adiam o sono voluntariamente para estudar mais, né? Ou seja, porque não conseguem, né? Também. Então, mas especialmente quem não consegue dormir, o sono é um ponto. Quando a pessoa está deixando de fazer coisas por conta da ansiedade. Então, a pessoa tem um medo de apresentar um trabalho e ela não vai apresentar o trabalho. Aí a gente já chega num ponto em que a vida da pessoa está sendo prejudicada, porque uma coisa é a pessoa ter um medo de apresentar um trabalho, mas ir apresentar o trabalho, tremendo, gaguejando, suando, sofrendo, mas a pessoa vai. Agora, quando a pessoa realmente não vai ou foge, né, situações de evitar situações, espaços, a pessoa vai limitando a vida dela
a um espaço que ela se sente mais confortável, que normalmente é a casa ou até a cama. E aí, isso daí você vê um quadro que a vida da pessoa está sistematicamente sendo limitada. Né? Aí também é um quadro a ficar atento de que a ansiedade não está servindo como um impulso para fazer as coisas. Porque sempre porque eu costumo falar, para que serve a ansiedade? Né? A ansiedade serve para a gente imaginar cenários futuros ruins e a gente se antecipar a esses cenários para evitar que aquilo aconteça. Então, quando o estudante tem medo de uma prova ou medo de ter um coeficiente ruim, esse pensamento ele faz com que a pessoa estude mais. Né? Gera um comportamento positivo. Né? O medo de ser reprovado faz com que a pessoa estude mais. Porque muitas vezes a motivação para aquela disciplina não é uma motivação positiva do tipo, eu adoro disciplina. Não, a motivação eu não quero tomar pau. Sim. Não quero repetir essa disciplina. Eu não quero repetir essa isso, disciplina. Eu só preciso passar por essa disciplina. Então, a motivação principal é o medo, é a ansiedade. Se você tira esse medo, você tira muito da motivação da pessoa para estudar. Então, a ansiedade, ela move a pessoa. Então, por exemplo, uma situação pessoal, eu tenho medo de dirigir em estrada, assim, eu fico tenso antes de eu pegar a estrada. E o que isso gera na hora que eu estou na estrada? Eu sou um motorista absolutamente cauteloso, não ultrapasso quando realmente não vejo muito longe se vem carro ou não. Eu vou ali na velocidade um pouco mais, bem abaixo da velocidade indicada. Né? Assim, então, isso gera um comportamento bom. No fim, é um comportamento de precaução e pensando que, de fato, podem acontecer coisas ruins. A gente precisa pensar negativamente. A gente não pode só imaginar que vamos pensar positivo e tudo vai dar certo. Não, às vezes não dá. Às vezes a pessoa reprova, de fato. Então, a reprovação, por exemplo, é uma possibilidade concreta. Mas a pessoa enfrenta. Se a pessoa foge das coisas, aí realmente já tem uma situação de limitação e ansiedade. Em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Então, eu diria, sono, a questão da evitar situações, né? E a questão de quando a pessoa está junto com vários sintomas físicos. Por exemplo, a pessoa está tendo muitos quadros de enxaqueca, bruxismo, gastrite. Não é que a ansiedade causa tudo isso, porque às vezes isso é uma explicação simplista também. Às vezes tem junto com uma alimentação ruim, com a falta de exercício e tudo mais, né? Então, não é só a ansiedade. Mas quando vem junto um monte de coisas, aponta para uma ansiedade que já está meio que extrapolando o limite do normal. Mas o que é o limite do normal é o grande ponto. E você diria que as pessoas, elas te procuram na hora que elas ultrapassam esse limite ou não? A maioria, quando ultrapassa esse limite, ou a maioria ela se precave e te procura para ajudar, para não passar esse limite, para não chegar a ser um quadro de doença, vamos dizer assim? Eu diria que até a maior parte das pessoas está dentro de uma ansiedade que eu consideraria normal, assim. Então, elas te procuram realmente temendo, tô nesse perfil, né? Tenho uma ansiedade e não quero chegar a ponto de ter. Tradicionalmente tem até uma diferença, assim, que isso é uma discussão na área da saúde comum, né? Assim, as mulheres, por exemplo, tendem a procurar mais os dispositivos de saúde, inclusive de saúde mental. Eu não sei exatamente a estatística desse ano lá da divisão, mas assim, tradicionalmente é sempre um pouco mais de mulheres, mas tem aumentado a procura de homens também. Porque, em geral, muitas vezes os homens não têm esse pensamento de procurar de uma forma um pouco antecipada. Não é assim, está sem nenhum problema, porque eu não acho que a saúde mental tem como, assim, prevenir totalmente certas coisas. Porque você está lidando com pressões, você não tem como fugir totalmente dessas pressões e tal. Mas eu acho que eu me perdi um pouco aqui do que eu estava falando. Mas é isso, assim, sim. Mas aí os homens tendem a procurar, muitas vezes, quando o caldo já entornou. O caldo já entornou, tem. Isso é muito comum. Até pela lógica das masculinidades e tal, de tem que ser forte, não pode chorar e tudo mais. Essa é uma discussão importante também. Mas que muitas vezes eu vejo que até as mulheres, as meninas tendem a procurar assim, antes do caldo entornar, né, para pensar já em alternativas
gerais de saúde, Sim. que não passa, essa é uma outra discussão também, só pelo atendimento psicológico, nem só pelo atendimento psiquiátrico. Passa por hábitos de saúde gerais, né, que envolve, eventualmente, o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, mas envolve muitas outras coisas. Até Inclusive um coisas ponto. institucionais. Uhum. É até um ponto que eu achei muito importante da sua fala, porque, assim, principalmente com essa questão de internet e tudo mais, a gente tende a botar as coisas em extremos, né? Então, o normal num extremo e o patológico no outro, ou é 8 ou 80. Mas, na verdade, quando você vai falando, né, da evolução de um para o outro, a gente vê que tem ali uma área no meio, que provavelmente é onde a maioria de nós nos encontramos, e que não necessariamente a ansiedade patológica seria aquela que a gente vai intervir com uma medicação, por exemplo. Mas, na verdade, tem 300 mil coisas dali da vida, como uma alimentação saudável, uma atividade física, procurar ferramentas para lidar com a ansiedade, que é um sentimento, antes dela chegar naquele patológico, né, que vem a atrapalhar, assim, na funcionalidade. Porque se a gente pensar assim, saúde mental como a gente tem como uma espécie de coisa ou você tem ou você não tem, aí fica complicado, assim, porque a lógica seria, então ninguém tem saúde mental, né, assim, porque pegando até o conceito de saúde da OMS, que é bastante problemático, né, foi um avanço a certas coisas, mas é problemático, o completo bem-estar biopsicossocial. Quer dizer, quem que tem esse completo bem-estar? Assim, é uma coisa que gera uma espécie de ideal inatingível, que no caso da saúde mental, quem que tem esse completo bem-estar mental? Assim, tipo, é difícil pensar que isso se sustenta. Então, a gente tem que pensar com uma gradação que a saúde mental é uma espécie realmente de ideal inatingível. A gente nunca vai atingir isso, né, na nossa totalidade. Mas não significa que está todo mundo doente também, né? Assim, porque essa lógica do completo bem-estar coloca todo mundo como doente. Sim. Porque se tem alguma esfera da sua vida que não está bom, você não tem saúde. Então, a gente precisa pensar também que tem gradações aí, né? Assim, porque a gente sempre eu tento, né, enquanto psicólogo também, buscar não só as déficits, os problemas, mas as forças também da pessoa, né? Aquilo que a pessoa mantém fazendo. Então, grande parte das pessoas que estão ansiosas estão fazendo as coisas, estão vivendo, estão seguindo a vida, não está paralisando por conta da ansiedade. Às vezes tem uma crise de ansiedade aqui, outra crise ali, mas a vida segue também. Crise de ansiedade faz parte da vida, né? Inclusive até eu vi outro dia uma notícia de que a grande parte das demandas muitas queixas de ansiedade têm chegado nos hospitais, nas emergências, né? Que a pessoa pensa que às vezes está tendo um infarto, está tendo e é uma crise de pânico e tal. Mas isso é anormal, tem que ser tratado. Depende da frequência, né? Às vezes é uma coisa muito pontual, a pessoa num semestre tem uma crise ali, não precisa necessariamente entrar com medicação? Eu acho que não, né? Pelo menos eu penso que indicação para o psiquiatra depois que você já tentou algumas outras coisas, e mesmo com o tratamento medicamentoso, ainda assim, se a pessoa não fizer exercício, se dormir mal, se tomar litros e litros de café, igual os estudantes aqui da universidade fazem muito, aí não tem remédio que dê conta. Né? As medidas não farmacológicas, elas estão complementando, né? São todas formas meio, são, assim, digamos, um pouco paliativos, assim, tudo são paliativos, porque a ansiedade tem a ver com o mundo que a gente vive, com as pressões e tal. A gente não tem como controlar o mundo, né? As pressões e tudo isso. Então, a gente pode individualmente tentar fazer algumas coisas que ajudam, mas a gente nunca vai eliminar a ansiedade. Né? Eu vi livros uma vez assim, a cura da ansiedade. Besteira. Não existe isso de cura para a ansiedade. A gente só curaria a ansiedade se a gente conseguisse não pensar no futuro, ou só pensar coisas boas sobre o futuro. A gente conseguiria pensar só coisas boas sobre o futuro? Não. A gente conseguiria não pensar no futuro? Não imaginar o futuro? Não. Porque, inclusive, esse é uma vantagem evolutiva.
A gente chegou até hoje porque a gente pensa no futuro, a gente tem medo do futuro. É um mecanismo, né, de defesa, né? Mecanismo de defesa. É difícil pensar que, por exemplo, às vezes as pessoas falam, meu cachorro é muito ansioso. Não, o cachorro não é ansioso. Ele pode estar agitado, ele pode estar estressado, mas ansioso significaria que o cachorro está preocupado com como é que vai ser a vida dele daqui a 5 anos. Será que o cachorro está pensando nisso? A gente vai além, a gente se preocupa com a nossa vida daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Então, a gente tem uma capacidade de projetar futuro, imaginar cenários negativos, que é ao mesmo tempo um fardo e uma bênção. Né? Então, falando em livro, inclusive, a gente sabe que você é autor, né, de 2 livros. O Cérebro Vai à Escola e Você Não É o Seu Cérebro. Isso. E você também apareceu com um conceito, né, de sujeito cerebral. Eu gostaria que você explicasse melhor como que esse conceito ele se encaixa na saúde mental dentro da universidade mesmo, na sua experiência clínica. Sim. Como que isso tem acontecido? Sei, muito interessante essa pergunta. Bom, esse conceito não é meu, né? É de um conjunto de pesquisadores, o Francisco Ortega, Fernando Vidal, né? Eles criaram essa ideia de que na modernidade emergiu essa figura do sujeito cerebral, que é quando a gente reduz a pessoa ao cérebro, né? Ao funcionamento cerebral. Tem outras expressões que falam disso, né? Que é o eu neuroquímico, né? Eu me tornei a neuroquímica. E isso aparece muito na vida cotidiana, quando as pessoas usam uma linguagem cerebralista, uma linguagem do cérebro para se referir para explicar comportamentos. Então eu agi assim porque minha serotonina está baixa, né? Ou eu faço exercício para aumentar minha dopamina, ou eu estou viciado em redes sociais por causa da dopamina. A dopamina tem esse hype da dopamina, uma espécie de super explicação de tudo, né? Então, que é claro que envolve dopamina também, quer dizer, envolve serotonina, mas, por exemplo, no caso da serotonina tem aquela velha fake news, né, falando que depressão se deve à baixa de serotonina. O hormônio da felicidade, né? Exatamente. Mas o fato, quer dizer, de haver eventualmente associações não significa que tem uma relação de causa, né, que uma coisa está causando outra. Porque também você falar que a depressão é causada por baixa de serotonina, leva a uma outra pergunta. O que levou a essa baixa de serotonina? Quer dizer, isso não explica nada, assim, isso gera mais perguntas até. Né? Então, se fosse tão direto, toda depressão ia melhorar com o inibidor da recaptação de serotonina. Exatamente. E tem pessoas que reagem bem à medicação, mas tem pessoas que reagem mal, ou que não melhoram, que tentam buscar outras coisas, porque, no fim, a gente até tem um conceito fundamental do campo da neurociência contemporânea, que é a neuroplasticidade, né? Que aponta para a influência do mundo na constituição cerebral, na forma como o cérebro funciona, né? Então, ele é moldado no mundo, pelas relações, pelas pessoas. Então, esse conceito, inclusive, coloca uma coisa que não é uma seta unidirecional, né, de o cérebro causa coisas, né? Mas o cérebro é afetado pelas coisas do mundo. Então, você vê as pessoas depressivas, sempre tem relação com a vida da pessoa, assim. E não dá para imaginar que uma medicação vai resolver uma questão que tem a ver com o contexto de vida da pessoa, né? Tem a ver com o contexto de vida da pessoa. Eventualmente está, por exemplo, ou desempregada, ou frustrada, ou terminou uma relação, ou perdeu pessoas, ou está estagnada na vida. Quer dizer, tem 1000 motivos que vão levando a pessoa a entrar num quadro depressivo, que não dá para simplesmente falar, é falta de serotonina, porque se fosse assim seria tão simples, né? Então, você aumenta a serotonina e resolveu o problema da pessoa. Mas não é assim que funciona, né? Assim, porque tem vários mecanismos aí, inclusive sociais, que vai levando a pessoa para determinados quadros psiquiátricos, né? Então, não dá para tirar a pessoa do contexto dela e toda a discussão que eu trago até no livro Você Não É Seu Cérebro, né? Que é a questão da gente pensar o organismo, né? O organismo é o conjunto do cérebro, corpo e organismo em interação,
com outros seres humanos, né? Então, nós somos o todo, nós não somos uma parte, né? Essa ideia de que apenas você entender o cérebro, você entende tudo, você entende uma parte das coisas, mas tem outras coisas que você só vai entender conversando com as pessoas, entendendo a narrativa delas, né? Então, a pesquisa neurocientífica nunca vai dar conta de explicar tudo. Sim. Vai explicar, por exemplo, a dependência química? Não, explica uma parte, explica o que acontece no cérebro, por exemplo, quando a pessoa usa determinadas drogas, mas vai explicar totalmente a dependência? Não, porque tem vários outros fatores, que inclusive foi mostrado até num experimento que é o famoso experimento do Parque dos Ratos, que colocou os ratos, primeiro colocou os ratos num ambiente fechado e colocou cocaína, eu acho que uma droga lá, para eles experimentarem. E o rato ficou dependente rapidamente daquela droga, por quê? Porque não tinha nada para fazer mais. Então, ele ficava apertando lá para se drogar. E aí, depois, colocaram um rato no Parque dos Ratos, cheio de atividades para fazer e tal, com vários outros ratos. Não houve essa mesma dependência, porque havia muitas outras fontes de estímulo, de alegria, de interação para a vida do rato, né? Mas isso talvez dê para ser transportado para a gente, né? São Assim, vários fatores que levam ao adoecimento da pessoa, né? Vários Então, é aquela fatores. questão, é entender o ser humano no seu contexto ali, biopsicossocial, né? exatamente. A gente sempre E o social realmente, o contexto de vida da pessoa é absolutamente decisivo. Então, a ideia do sujeito cerebral é uma ideia reducionista de reduzir o sujeito à atividade cerebral, como se tanto isso explicasse tudo, como se intervir no cérebro resolvesse tudo. Né? E o que a gente vê é as intervenções farmacológicas sempre com muitos limites. Né? Que ajuda? Ajuda, em alguns casos, às vezes até atrapalha, em alguns casos também, gera efeitos colaterais incômodos e vai mudando, e às vezes tem algumas práticas de múltiplas medicações de plurimedicação, polifarmácia, né? Que exatamente, às vezes a pessoa está tomando 6, 7 remédios e no fim você já nem sabe mais que remédio está fazendo que efeito, né? Então, às vezes gera realmente mais prejuízo do que benefício. Mas usando dentro de uma quantidade razoável, com uma certa parcimônia, dá para ajudar a pessoa, mas tem que vir outras coisas juntos. E nem falo que é que terapia também que resolve, não. Não é também, então não é o remédio que resolve, é a terapia que resolve. Também não, a terapia lida com o indivíduo ali, não lida com o contexto dele, com as pressões que ele está sujeito. Então, tem uma série de limitações que tanto a psiquiatria quanto a psicologia tem, e que a gente nunca vai conseguir resolver totalmente o problema da pessoa. Porque não se trata de cura, se trata de tratamento, amenização, diminuição dos problemas. Mas não vai ser um problema, uma resposta. Vai ser várias respostas, um tiquinho daqui, um tiquinho dali, até... Exatamente. Então, a gente tem que criticar muito essas visões reducionistas, né? E pensando nesse contexto, né, que é super importante, a gente sabe que dentro da universidade a gente está muito inserida assim, num contexto de alta produtividade. E muitas vezes, mesmo a gente sabendo que isso é negativo, isso vai moldando o nosso pensamento. Como você acha assim, que seriam formas da gente conseguir lidar com isso, ou formas como isso se manifesta no adoecimento mental? Essa pressão, né? É até meio performático, né? Assim, o alto rendimento, né? Romantizado, né? E como que a universidade pode agir nisso, né? Qual que seria o caminho para a gente? A gente vivencia isso, a gente vê os alunos passando por isso, né? E como que a gente pode ajudá-los, né? Como que a universidade pode ajudar? Eu acho que tem o que a universidade pode ajudá-los, quer dizer, o que o estudante pode fazer e tem o que a universidade pode... Sim. alterar, né? Assim, eu vejo assim que essa lógica, né, do trabalho enquanto eles dormem, né? Assim, vamos para superprodutividade, trabalho. Quer dizer, isso no fim gera uma exaustão que não se sustenta, né? Então, com certeza dá para ver na universidade essa lógica, até do que aquele filósofo Byung-Chul Han fala de sociedade do desempenho, né? Que gera a sociedade do cansaço, que é justamente quando tem múltiplas pressões e de performatividade, né? Quer dizer, seja performar uma boa nota na prova, mas você ainda tem que gerir toda a sua vida virtual e mostrar que sua vida está maravilhosa nas redes sociais. Então, você dá conta de tudo?
tudo. Não, são muitas performatividades, né? Que eu acho que é isso que gera o cansaço geral que todo mundo vive, né? E que eu não via tanto desse cansaço, por exemplo, quando eu era mais jovem, assim, há 20 anos atrás e tal, tinha menos essa lógica do performar, do mostrar, de mostrar que está tudo bem mesmo quando está tudo mal, né? Então, toda essa dinâmica, com certeza que alguns chamam de, né, uma lógica neoliberal, né, do sujeito que produz continuamente a si mesmo, né, e num desempenho sempre crescente, sai da sua zona de conforto, né, quer dizer, você mal chegou na zona de conforto, já tem que sair da zona de conforto, né, ou nem chegou lá e já tem que sair. Então, toda essa lógica vai gerando um cansaço que você vê nos estudantes, né. Eu acho que é difícil pensar individualmente o que pode ser feito, né, porque é uma lógica social, a gente não tem como fugir totalmente da lógica geral da sociedade que está totalmente dentro da universidade, essa lógica do desempenho, que cansa os professores, né? Os professores estão exaustos e os estudantes estão exaustos, está todo mundo exausto, né? Então, é uma lógica que cada um pode fazer exercício, tentar dormir bem, tomar não muito café, né? Assim, individualmente dá para desabafar lá na terapia, né? Eu falo que muitas vezes é só o que a terapia pode fazer, muitas vezes é o desabafo, né? A pessoa desabafa e tal, porque a estrutura, a pessoa não tem condição de mudar essa estrutura. Eu acho que a universidade podia ficar atenta a algumas questões, por exemplo, havendo um certo maior controle da carga horária, né? Porque, por exemplo, o estudante de vários cursos, né? Mas eu vejo especialmente medicina, engenharias e tal, a grade curricular vira uma grade, né? A grade, a pessoa está presa numa grade curricular, que o dia inteiro ela tem aulas. Aí, que horário sobra para estudar? À noite. À noite. À noite, a pessoa já está cansada. E aí, ela não vai render porque a capacidade cognitiva dela naturalmente declinou, porque não tem como você manter sua capacidade cognitiva plena o dia inteiro. Então, você já está num momento de declínio. E aí, o que sobra? Tomar café, energético, guaraná, ritalina, quer dizer, qualquer coisa que mantenha a pessoa acordada. Então, é uma lógica que aí a pessoa atrapalha o sono. No dia seguinte, está igual um zumbi dentro da sala de aula, e justamente os professores reclamam muito de que os estudantes estão desatentos, os estudantes reclamam que estão desatentos, e tem a ver com toda essa lógica, né? E aí sobra fim de semana e para estudar também. E fim de semana foi pensado como um momento de descanso, né? Assim, porque pensando que o estudante, o trabalho do estudante é estudar, quer dizer, é o trabalho, né? E o trabalho se espera que às vezes não ultrapasse 8 horas por dia. Pelo menos eu vejo estudantes que estão submetidos a uma lógica de trabalho estudantil muito maior do que 8 horas. Né? Então, muito maior. Então, é uma espécie de superexploração do trabalho, que é o estudo, muito acima do necessário. Então, precisaria haver uma redução da quantidade de aulas por semestre, né? Idealmente seria tipo aulas pela manhã para o estudante estudar à tarde e descansar à noite. Talvez na medicina não dá certo, porque senão a gente vai formar com 8 anos. Não, mas tem uma lógica que dá para ser repensada de será que precisa de tudo isso de disciplina mesmo? Né? Será que não dá para eventualmente reduzir? Será que é disciplina que forma, faz melhores profissionais? Assim? Será que é quantidade, quanto mais disciplinas, melhor o profissional? Será que não tem outras lógicas que passam pelo estudo ou individual, ou pelo estudo em grupo, ou por desafios, né? Essa lógica baseada em problemas? Dá para pensar muitas formas que não seja tanto tempo dentro da sala de aula, com pouco tempo fora de sala de aula, e que isso acaba atrapalhando o sono. E aí entra o estudante, por exemplo, que trabalha. Aí a conta nunca fecha. Sim. O estudante, quer dizer, que tem aulas durante o dia, trabalha à noite e está sempre devendo. É uma mas, em geral, tem esqueci o nome do autor que fala que a gente vive na sociedade da dívida, né? Está todo mundo devendo. Assim, a gente está sempre em dívida, assim, a gente nunca paga uma dívida. Se termina uma coisa, mas já tem uma lista infinita de outras coisas para fazer. Então, você está sempre com a sensação de que não fez nada, ou de que não deu conta, ou de que não vai dar conta. Então, realmente essa lógica que a gente está embebido. A universidade daria para pensar
algumas coisas. Mas é uma pressão que vem de todos os lados. O professor tem que produzir artigo. Muitas vezes escreve junto com o estudante. Então, um cobra o outro, que cobra outro, que cobra outro, né? O professor cobra o doutorando, que cobra o mestrando, que cobra o da graduação, e aí vai numa sequência de cobranças que não tem como ter uma mínima saúde mental, assim, num contexto de produtividade. Seria necessário atividades mais coletivas, que envolve parceria, menos competição, né? Seria necessário repensar um pouco a lógica universitária, porque da forma como ela está constituída, é uma máquina de produção de ansiedade e de problemas mentais, assim. Eu acho que, assim, para o caso da medicina, do que a gente vivencia, a gente tem muita dificuldade de tentar não romantizar essa alta performance, porque é algo entregue para a gente desde o início. Então, tipo assim, a gente lida com uma carga... Até antes de entrar no curso, né? Até antes de entrar no curso, porque a gente tem que ser o melhor no ensino médio, aí a gente tem que ter as melhores notas do cursinho para conseguir passar. E, tipo assim, o que eu vejo é que, tipo assim, a gente tem uma carga horária muito grande e a gente se cobra estudar todas as aulas, todos os pontos. E aí, não só isso, então para a gente conseguir estudar, ter um bom rendimento, a gente tem que fazer atividade física. Então, agora, além das 3 horas que eu quero estudar à noite, eu tenho que encaixar 1 hora para fazer atividade física. Não, mas aí eu tenho que comer bem, para eu conseguir render melhor. Então, agora eu vou começar a cuidar da minha alimentação. Aí, onde vai entrar a hora que eu vou fazer a minha comida? É para fazer a máquina funcionar. Exatamente. A máquina tem que funcionar. E todas essas coisas vão se encaixando de um jeito que chega uma hora que só virou uma rotina, você vai, mas em algum momento você vai tropeçar em alguma coisa. E nesse momento que você tropeça em alguma coisa, que você sai um tiquinho da sua linha ali, da sua rotina, é o momento onde a ansiedade ataca. E eu acho que isso é uma coisa, assim, muito... Tem sido algo muito divulgado por redes sociais, porque é gente acordando 4 horas da manhã para estudar, é gente fazendo musculação, mais um esporte, mais outra performance em atividade física, e vai gerando uma comparação que você acha que você tem que ser perfeito. Vai Tranca o Instagram. Tranca o Instagram. Eu acho que vai ser isso. Como é que é? Tranca o Instagram, não olha. Ninguém olha mais. Ainda entra redes sociais, aí já meio que complexifica ainda mais o que já era complexo, pior o que já está ruim, né? Porque realmente entra numa lógica de você está exausto, mas você não pode mostrar essa exaustão, você tem que mostrar que você está pleno e que está fazendo, o que está acontecendo, então realmente isso daí é complicado. E assim, a gente viu, né, um pouquinho sobre essa atuação e a gente viu que você trabalha com um cineclube. Sim. Você poderia falar um pouco para a gente sobre como é esse projeto, como que ele se enquadra na universidade? Sei. E também na saúde mental, como ele pode como ser usado. Porque eu acredito que esse projeto tenha estudantes, né, trabalhando com vocês. Será que essa proposta de trazer estudantes para outras atividades fora da grade curricular, isso é um fator que acaba contribuindo para a melhora, né? Como lidar melhor com as ansiedades, Amenizar, com as cobranças, né? amenizar. Esse projeto é o Psicocine, eu criei ele lá em 2009, aí ele durou de 2009 até 2011, teve que parar por conta do incêndio que teve lá no porão do centro de vivência, né? Que passou 6 anos fechados o espaço do Cine Clube, do Cine Carcará. O Cine Clube é o conjunto de estudantes, né? E aí eu retornei com ele o ano passado, em 2024. A ideia é exibição e debate de filmes, e o projeto sou eu, né? Assim, não tem estudantes envolvidos na organização, tem o pessoal do Cine Clube Carcará, que ajuda na divulgação, eles fazem um cartaz, né? Mas não tem bolsista. Já foi o projeto de extensão, mas agora não é projeto de extensão, é uma atividade lá do psicossocial, que a ideia passa justamente por isso, também por criar um espaço de cinema, de arte, né? Dentro da universidade, e de debate de filmes, por um motivo simples, porque eu gosto de filme, eu gosto de debater filme. Surgiu de uma forma bem pessoal, assim, quer dizer, que eu sou cinéfilo pra caramba, sempre que eu posso eu vou em festival, assisto tudo que está sendo lançado, então realmente foi uma forma de juntar, quer dizer, o lado psicólogo com o lado cinéfilo,
e a ideia é atrair pessoas. Assim, muitas vezes as sessões não tem tanta gente como eu gostaria, porque às vezes algumas sessões tem quando passa um filme que está bombando, que está todo mundo comentando, aí enche. Mas a ideia é ir criando um espaço junto com o Carcará. O Carcará, por si só, o Cineclube faz essa função de disseminar a cultura cinematográfica dentro da universidade para aquelas pessoas que se interessam, né? Porque cada pessoa tem um nicho, né? Então, algumas vão para o cinema, outras vão para as atléticas, outras vão para coral, para dança. Quer dizer, eu acho que isso daí é o que a universidade pode fazer, inclusive, que ajuda muito na saúde mental. Incentivar espaços coletivos que não envolvam o mundo acadêmico, assim, discussão acadêmica, né? Não currículo, seja... que seja uma expressão que pode soar ruim, assim, mas tipo que seja inútil, né? Assim, que não entra na lógica da utilidade, de vai servir para alguma coisa. Por que eu assisto um filme? Para acrescentar lá no Letterboxd, para nota. As pessoas têm feito isso com tudo, né? Assim, quantificar tudo e criar rankings, e aí vai na academia, coloca lá no Gene Rats, né? Que foi e tal. É uma lógica que pode ser boa em alguns casos. Tem que certificar de alguma coisa. Esses dias eu chamei os meninos para ir numa aula, um tempo atrás. Vai ter uma aula de um professor legal da medicina, vai ser da Associação Médica. Vai ter certificado? Não é possível, gente. Esquece isso. Vamos lá curtir, vai ter um coffee break. Mas a pessoa está impregnada da própria cultura institucional que cobra isso dela, né? Então, mas eu acho que é importante esses outros espaços. Eu acho que se tem algo que faz com que a saúde mental seja ainda, quer dizer, moderada, assim, quer dizer, para a maior parte das pessoas que não esteja indo para patologia, esses espaços coletivos, né, que eu acho que faz muito bem, espaços de você interagir com outras pessoas e construir junto. Pode ser desde um centro acadêmico até uma empresa júnior, até o coletivo do Cine Carcará, esses espaços de contato, de troca. Né? Conhecer um pouco de pessoas de outros cursos também, interessante. Pode até não ser tão inútil assim, vai te trazer algum, né? Não, pelo menos sempre encontrar é útil, com a arte pessoas. sempre é útil. Eu acho que, na encontrar com as verdade, é pessoas. pensar que a utilidade não está no seu ganho acadêmico, a utilidade está no seu ganho Exatamente. pessoal, no seu ganho para descanso. É um hobby. Tipo assim, não tem um fim, não tem um fim ali produtivo, mas é produtivo por si só. Sim. Não, é igual ninguém lá no Carcará nunca me pediu certificado, me dá um certificado. Porque não passa por essa lógica, né? Não vai lá por causa do certificado, vai para assistir o filme e debater o filme. E é isso, esse tipo de troca desinteressada. Sim, assim, desinteressada. desinteressada. Eu acho que isso precisa ser multiplicado, assim, esses espaços de esporte, de cultura. Então, o Psicocine é um pequeno projeto que exibe ali uma vez por mês um filme, dentro de mostras temáticas também. Então, a ideia é trazer discussões sobre temas importantes. Então, o Psicocine, o tema foi inteligências artificiais, porque é um tema que os estudantes têm trazido muito nos atendimentos, de uso de ChatGPT para as coisas, dúvidas, uso ou não uso, faço ou não faço. E aí eu escolhi filmes sobre inteligências artificiais. O próximo, eu ainda estou pensando no tema, mas provavelmente vai ser tema sobre memória, filmes que tratam da questão da memória de diversas formas, ou uma outra mostra sobre conexões, sobre dificuldades, sobre solidão, né? Então eu tento trazer filmes que não são filmes comerciais, que são filmes que trazem uma reflexividade, são filmes que fazem pensar, assim, que não são filmes óbvios, que geram discussão, inclusive, que as discussões vão, tipo, o que você entendeu daquilo? Que conclusão? O que a conclusão quis dizer? Então, são filmes mais enigmáticos, assim, que geram discussão. Então, não são filmes óbvios. Então, a ideia é um pouco essa, né? Trazer o cinema como... Mas não é para as pessoas falarem de questões pessoais, assim, tipo, podem falar também, se quiserem. Eu me identifiquei muito com o personagem tal, me sinto como ele. Isso é ótimo, mas a ideia é debater o filme em si. Não pode debater aspectos técnicos do filme ou aspectos humanos ali da relação, mas a ideia é um pouco essa. Porque também o psicossocial, a proposta original da divisão psicossocial
não é só o atendimento individual. Sempre foi, desde o início, a ideia de trabalhos coletivos, né? Porque o atendimento individual é uma questão, a gente nunca vai dar conta, é muita gente, nós somos relativamente poucos, assim, mesmo que fôssemos mais, hoje somos 5 psicólogos, 2 psiquiatras, 1 assistente social. Mesmo que fossem 30 psicólogos, a gente daria conta da lógica de atendimento individual, psicoterapia. Não, a gente nunca vai dar conta de atender todo mundo, né? Especialmente com essa demanda que muitas vezes as pessoas têm de faça terapia, né? Todo mundo fala nas redes sociais, faça terapia, faça terapia, faça terapia. Como se terapia fosse também uma enorme panaceia para tudo, né? Como se resolvesse todos os problemas. Ajuda, pode ser ótimo para pensar certas coisas, para mudar certos hábitos, mas não resolve todos os problemas, ajuda em alguns pontos, mas a gente precisa, enquanto psicossocial, pensar para além do indivíduo, pensar na coletividade, né? Então, a gente sempre teve atividades em grupo, projetos, né? Foram diminuindo ao longo do tempo, mas o psicocínio é uma tentativa de manter essa lógica do trabalho coletivo, que não é só no 1 a 1 ali, porque no 1 a 1 a gente sempre vai perder. A gente sempre vai perder. Sim. Gente, eu acho que Sim. podemos finalizar. Aí as meninas têm um pedido para você, que a gente sempre finaliza com um pedido para o entrevistado. A gente sempre pede para o nosso entrevistado deixar um recado para o pessoal de casa, assim, de tudo que a gente conversou, se você pudesse deixar um único recado, assim, para as pessoas levarem consigo, o que seria? Olha, eu acho que passaria individualmente. Eu poderia também terminar lendo um textinho que eu fiz, Sim, assim, claro. mas individualmente eu diria: durma bem, faça exercício físico e modere no consumo de café e de substâncias estimulantes de uma forma geral, se o seu objetivo é se acalmar. E também busque fazer coisas alegres, divertidas, entendendo que o período da universidade não é e não pode ser só um período de estudo, é um período de vida, né? Que a vida inclui o estudo, mas se for só estudo, dá ruim e você precisa de fontes, vão ter muitas forças julgando a favor da ansiedade, então precisa de forças que joguem contra a ansiedade, que passa por atividades corporais. Você não pode esquecer que você tem um corpo, é um corpo, né? Assim, o corpo não dá para ser esquecido e focar só no cérebro ali. Eu preciso aprender a jogar informações para dentro do meu cérebro, né? Porque isso vai dar ruim, né? Assim, você precisa focar no seu corpo, né? Nas necessidades do seu corpo, que é de dormir bem, de se exercitar. O corpo humano não foi feito para ficar 8 horas sentado, lendo ou prestando atenção numa aula, e às vezes é muito mais do que isso sentado. Então você precisa levantar, fazer coisas, encontrar pessoas, sair, se divertir, beijar na boca, fazer coisas que tragam vida, porque senão sua vida vai se limitando e você vai murchando, né? Então, mas coletivamente eu gostaria de dizer assim, que isso aqui é um trecho de uma fala minha num congresso, que promover saúde mental uma instituição universitária cumpre o papel de promover a saúde mental quando promove e incentiva práticas e políticas que integrem esporte, lazer, cultura e sociabilidade, reconhecendo essas dimensões como essenciais para o bem-estar, o fortalecimento de vínculos comunitários e a construção de um ambiente universitário saudável e estimulante. Quando apoia e encoraja que estudantes tirem férias e tenham momentos de descanso durante a semana e aos finais de semana. Um maior controle da carga horária nesse sentido é fundamental. Quando estimula hábitos de sono saudáveis, reconhecendo que dormir com qualidade e quantidade adequada é essencial para uma vida minimamente boa e também para os estudos. Quando implementa mecanismos institucionais de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTQI, à NFobia e a outras formas de discriminação, bem como políticas de promoção dos direitos humanos e canais eficaz de denúncia de práticas de assédio e violência, e até foi constituído recentemente a Comissão de Direitos Humanos aqui da universidade, que também, por meio da ouvidoria, recebe denúncias de assédio, de violência, que tudo isso também afeta tremendamente a saúde mental. Não tem saúde mental sem garantia de direitos humanos, sem combate às opressões. Então, tudo isso também é uma lógica que
que não tem como se sustentar. Quando favorece boas práticas de sala de aula e coíbe metodologias prejudiciais ou contraproducentes, uma análise das disciplinas com altas taxas de reprovação e dos fatores que contribuem para isso pode ser fundamental para aprimorar a qualidade do ensino, quando apoia e promove iniciativas focadas na colaboração e não apenas na competição. A lógica competitiva dominante contribui enormemente para os casos de estresse, ansiedade e solidão entre os estudantes de graduação e especialmente de pós-graduação, que aí é uma outra discussão também, que é uma pressão aí sobre-humana, também publicar e tudo mais. O estudante de graduação não está tão sujeito a isso. De pós-graduação entra mais outras dúzias de pressões. E, finalmente, quando amplia e fortalece as políticas e práticas de assistência estudantil, assegurando condições socioeconômicas mínimas que contribuam para a permanência do estudante na universidade, porque não tem como um estudante se manter com uma mínima saúde mental com estabilidade financeira. Se ele não sabe como é que vai se manter no mês seguinte, a saúde mental vai para o ralo. Então, a assistência estudantil é uma política de saúde mental. Política de esporte é política de saúde mental. Política de cultura é política de saúde mental. Política de direitos humanos é política de saúde mental. Eu diria isso, que só tem saúde mental quando todos esses elementos estão minimamente atendidos. Então, nunca dá para pensar só no indivíduo, no 1 a 1, no atendimento, se você não pensar nas condições de vida na universidade. Acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso, muito enriquecedor. Acho que, assim, ainda não conseguimos esgotar tudo, porque precisaríamos, assim, de uma série para poder abordar tudo acerca da saúde mental. Sim. Mas com o pouco de tempo que a gente tinha, a gente conseguiu abranger assuntos muito importantes. Bem legal. Agradecer, Felipe, assim, uma honra te receber aqui. Que bom saber que você está à frente aí desde 2008, à frente trabalhando na divisão psicossocial, trabalhando com isso, né? Cuidando dos nossos estudantes, né? Sim. Não só estudantes, servidores também, né? Menos, né? Mas o foco é estudante, o foco mas é estudantil. Mas que bom, né? Que tem uma pessoa assim tão bacana, tão experiente, cuidando dos nossos estudantes. Legal. Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Gente, é isso. Nos siga aí nas redes sociais. Podem sugerir temas, sugerir participantes, né? E a gente conta com a colaboração de vocês e em breve a gente traz novos temas aqui para vocês. Obrigada.